Eu vou fazer então a leitura desse capítulo que estão cobrando no vestibular da Federal, desse capítulo do texto do Foucault, que é Vigiar e Punir. Peguei essa versão, Vigiar e Punir, peguei essa versão da internet em PDF. Eu tive que paginar seguindo o que está lá no, no PDF. Então pode ser que a paginação não esteja totalmente correta. Daí eu vou ir passando por algumas anotações que eu fiz aqui só para esclarecer mesmo alguns detalhes aqui. Aí está presente aqui para me dar um auxílio. A Maia tá ali, ó. Vamos pegar ali, olha a Maia lá. A Maia ela é formada em cinema pela Universität aus Berlin. E ela também é doutora em filosofia pela Dog University of England. Então a gente tem um profissional gabaritado ali, ó, por ela aqui. Olha, ela que vai estar me dando auxílio aí, né, por uma dúvida, alguma coisa. Se eu errar, ela vai me dar uma mordida. E ela é fã do Nirvana também. A gente põe Nirvana, ela escuta, ela gosta do Nirvana e ela não gosta do Pearl Jam, não sei por quê. Nunca me falou por quê. Então ela que vai estar dando um auxílio aí nesse vídeo aí. Então assim, eu vou pegar aqui o livro e a gente vai acompanhando aqui o capítulo. Então o primeiro capítulo ali, Corpus Dóceis, ele começa o Foucault, né? E esse, deixa eu só pegar aqui, quem é o Foucault? Vamos abrir aqui. Michel Foucault é esse cidadão aqui. Vamos ver se vai aparecer. Esse é Michel Foucault. Foi ele que escreveu Vigiar e Punir, esse texto aí que eles estão cobrando lá um capítulo. O Michel Foucault ele teve muita influência desse filósofo aqui também, Nietzsche. Então, muito do que aparece no pensamento do Foucault tem uma influência nietzschiana. Então, já no primeiro capítulo ali, ele vai estar falando de como que se inicia a questão da disciplina, né? Ele vai estar falando do ato de disciplinar aqui. E aí ele cita ali, né, no começo a questão do soldado, né? Ele coloca que no início do século XVII se descrevia a figura ideal do soldado. Aí ele coloca assim, ó, seu corpo é um brasão da sua força e de sua valentia, e se é verdade que deve aprender aos poucos o ofício das armas, essencialmente lutando. As manobras como a marcha, as atitudes como o porte da cabeça se originam em boa parte de uma retórica corporal, da honra. Então, no começo, a prática, né, de se tornar um soldado, vamos arrumar aqui, a prática militar ela se fazia pela própria luta mesmo, pelo próprio ofício, né, do soldado. Aí ele coloca assim, ó, na segunda metade do século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica, de uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa, corrigindo-se aos poucos as posturas e lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Então, aqui nesse século ele comenta sobre uma nova prática de como formar um soldado. Então aqui começa a questão do instrumento de controle político, né? A gente poderia interpretar assim também. Então, no começo ele cita ali, né, que um século antes a prática, né, o fazer do soldado se fazia
pela própria prática do soldado na luta, né, no uso da força, da valentia dele, né, no momento da luta. E de repente, um século depois, começa-se então a utilizar uma espécie de razão que moda, que através do controle faz com que o, aquele que é inapto, aquele que não é capaz, de certa maneira ele se molde. Então, o detalhe aqui é o seguinte, é que o, começa-se então uma prática de começar a moldar o comportamento das pessoas. A gente poderia já destacar esse detalhe. Aí na próxima página eu numerei, esse é o começo do capítulo, eu numerei 162, 163. Né? Nessa página aqui, 163, ele cita aqui o Homem-Máquina do Lamartine, foi um filósofo materialista do século XVIII. Eu fiz a anotação aqui, o homem como mecanismo, né? Abre espaço para interpretá-lo como coisa. Então, quando Lamartine ele escreve o Homem-Máquina, de certa maneira influenciado até pelas ideias mecanicistas do Descartes, a ideia aqui é que o homem começa a ser interpretado como uma coisa material, não mais como um ser humano, mas como uma peça, uma ferramenta. Né? Ele até fala que Lamartine é ao mesmo tempo uma redução materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro das quais reina a noção de docilidade, que une ao corpo analisável o corpo manipulável. Então, de certa maneira, começa a ideia de um controle do corpo alheio, né? Através de técnica de instrumento, técnicas e de instrumento político, né? A gente poderia dizer assim. Quando esses filósofos começam a interpretar o ser humano só como sabe, uma parte material, um mecanismo material. Isso aí começa aí com Lamartine, os materialistas e com Descartes, na verdade, também, porque Descartes é um filósofo também que não posso chamar de materialista, mas muito das ideias mecanicistas que o materialismo tem vem do Descartes. Aí ele cita ali na mesma página, não é a primeira vez certamente que o corpo é objeto de de investimentos tão imperiosos e urgentes. Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados que lhe impõem limitações, proibições e obrigações. Então, é de interesse político o controle dessa máquina que é o ser humano. E é possível controlar essa máquina que é o ser humano. Eu fiz uma anotação aqui, então a introdução da disciplina é como se fosse um método de formação que implica na instrumentalização para o domínio, para a domesticação, né, do ser humano. Então a disciplina ela se torna uma espécie de instrumento que é utilizado para o domínio do ser humano. Né? Quando você disciplina uma pessoa, você de certa maneira está implicando um domínio político nela. Né? Você está fazendo com que a pessoa se torne serva, né? se torne obediente. Né? Então é necessária a disciplina. Ele começa aqui. Aí na 164 que eu numerei, que seria a próxima, eu vou ir na sequência aqui. Ele vai falar sobre a questão das disciplinas, né? A introdução dessas disciplinas como um instrumento de domesticação, né? do ser humano. Aí ele fala assim: o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil e inversamente. Então, ele até fala, não é só simplesmente para sujeição, no sentido da pessoa ser, como é que posso dizer, ser um escravo de um sistema, mas tornar mais obediente e mais útil, né? Tornar o ser humano, a pessoa que vai ser disciplinada, mais obediente e mais útil.
Ele diz ali, ou inversamente. É, então a gente tem. Aqui ele vai até falar assim: o corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma anatomia política que é também igualmente uma mecânica do poder. Então seria uma espécie de utilização então, da disciplina aí como uma espécie de instrumentalização política mesmo para dominação. Essa é uma interpretação, né? Aí na sequência aqui na 165 que eu marquei aqui, ele vai citar lá um, um conceito que é muito utilizado na própria filosofia dele, bem no finalzinho, como microfísica do poder. Assim, a grosso modo, bem resumido, eu não posso me estender muito. O microfísica do poder poderia significar que o poder ele não se concentra só numa instância assim da sociedade. Ele é dividido em pequenas instâncias assim. Eu não posso achar que eu votando num político, aquele político vai ter o poder total para ele fazer o que ele quiser. Não, ele depende de toda uma relação de interesse por trás dele, que não envolve só a vontade dele e o poder dele. Então, o poder ele está dividido em várias instâncias, assim. Poderia resumir dessa maneira. Posso estar falando bobagem aqui também. O cachorro não me mordeu até agora, então pode ser que eu esteja certo. Daí na sequência aqui eu não posso me estender muito, que o texto aqui é um pouquinho grande, né? Ele fala que a disciplina é uma anatomia política do detalhe. Daí na sequência eu fiz algumas anotações aqui no meio. E aí eu acredito que são mais importantes. Mas até então o que a gente viu é que, de certa maneira, começa-se a utilização então de uma racionalidade que compõe a matéria da disciplina. Essa racionalidade visa então um controle e uma instrumentalização, né, do, da disciplina no sentido de moldar pessoas para se tornar mais obedientes e úteis socialmente. Então a disciplina seria uma espécie de como é que eu posso dizer, de um instrumento de político, né, de controle das pessoas. Aí eu marquei 168, vai ter um capítulo chamado A Arte das Distribuições. Então ele começa explicando o que visa, então qual é o objetivo da disciplina e agora ele vai explicar detalhadamente o que vai ser a disciplina. Né? Eu vou deixar então essa parte para esse trecho aqui para uma segunda parte.